Boa noite, amada Igreja Batista da Graça. Boa noite, amigos queridos. Boa noite para você que está acompanhando o nosso culto online. Nós estamos no segundo. Glória a Deus por isso. E eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que eu pedi para o Senhor nesta noite. E Ele me acordou com esta palavra. Está em Salmos 24, versículos de 1 a 6. Abra sua Bíblia. Salmos 24, de 1 a 6. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu também quero compartilhar com os irmãos 1 João 4, versículo 18. Que palavra maravilhosa, que palavra confortante, que palavra encorajadora para nós. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos orar, amados irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra, pela tua poderosa palavra. Nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem domínio de todas as coisas, tem domínio da terra e tudo que nela existe. E ao Senhor pertence tudo e todos. Nós queremos te agradecer pela tua soberana vontade, pelo teu soberano poder. Meu Deus, nós queremos também te louvar, agradecer, Deus, pela tua palavra, a tua palavra que nos encoraja, a tua palavra, Senhor, que nos sustenta, que nos consola, que refrigera a nossa alma. Nós queremos te agradecer porque o amor lança fora todo medo. E nós estamos vivendo um tempo, Senhor, difícil. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão desesperados, onde muitos estão apavorados, inseguros, Senhor, estão duvidosos, Pai. Nós queremos te agradecer porque no teu amor nós lançamos fora todo medo. Nós colocamos a nossa confiança, nós colocamos a nossa dependência no nosso Deus de amor, de poder, de graça. E assim nós possamos estar preparados para estarmos confortando, consolando, encorajando outros corações, Pai. Que a tua palavra chegue a cada lar, que neste tempo, Senhor, de angústia, nesse tempo de preocupação, neste tempo, Deus, onde o mundo tem parado por conta de um vírus, Deus, neste tempo, nós possamos te buscar. Muitos venham buscar a tua face e venham descansar e confiar em ti, Senhor. O nosso Deus da salvação, o nosso Deus de poder, nosso Deus de milagre, nosso Deus de amor. E nós queremos hoje estar aqui te agradecendo, cultuando e te adorando, Deus. Engrandecendo o teu nome neste tempo, Senhor. Ó Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade. Deus, faz a tua vontade, ministra aos nossos corações nesta noite, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, dá-nos a tua visão nesta noite e que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia como igreja, como povo escolhido do Senhor, em nome de Jesus, levando a esperança a todos. Aí a nossa esperança, Deus, é no Senhor, a nossa esperança é Jesus. E nós queremos te agradecer e cultuar o teu nome nesta noite e adorá-lo, em nome de Jesus. Amém e amém.
Boa noite, igreja. Convido a todos a louvar o nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre nós e inunde os nossos corações. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, que o Teu reino seja exaltado, glorificado. E é isso que nós vamos declarar nesse momento. Santo é o Teu nome,
poderoso. Declare isso na sua casa. Exalte o Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. 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 A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os irmãos da Igreja Batista da Graça
e com todos aqueles que nos assistem. Hoje nós estamos aqui para comemorarmos a ceia do Senhor, né? Parafraseando Jesus Cristo, eu ansiei muito estar com vocês neste momento, de estar participando junto com os irmãos, né? Comendo pão, tomando vinho, lembrando daquilo que Jesus fez por mim e por você. Então, tenho certeza que você já comprou o seu pão, o seu vinho, está junto com a família ao redor, e agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, 24 e 25. Já abriu? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, 24 e 25. E diz assim a sua palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. É incrível o que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu para nos dar vida eterna, para nos perdoar de todos os nossos pecados. E somos justificados pelo nosso Senhor. Por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrarmos a ceia do Senhor, para que você lembre aquilo que Jesus fez por você. E você tem uma grande responsabilidade com isso, de pregar o Evangelho para outra pessoa, de falar de Jesus Cristo às pessoas que estão à sua volta. Não deixe de falar de Jesus. Anuncie aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus neste momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque Jesus morreu numa cruz em nosso lugar, perdoando todos os nossos pecados com seu sangue vertido na cruz. Ó Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor olhou para nós, sendo nós ainda pecadores, e nos salvou. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Agora, pegue o seu pão, o vinho, e distribua por toda a família, né? E agora, pegue o pão, cada um com o pão na mão, e vamos ler a passagem no verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida. Tendo dado graças. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por mim, morreu pelo teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E continuando dizendo: tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Se lembre em sua mente o que Jesus fez por você. Comamos o pão. Mas a sua palavra também continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, eu e você estamos em uma nova aliança, a aliança da graça do Senhor. E foi o sangue de Jesus, vertido na cruz, que nos lavou, que nos purificou de todo o pecado. E por isso que Romanos capítulo 8, verso 1, vai dizer de forma muito clara que nós não temos mais condenação nenhuma. Não há condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então não há condenação para você, porque o Senhor Jesus verteu seu sangue e nos lavou e nos purificou. Então toma o cálice agora, cada um de vocês, e diz assim a sua palavra: por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Estamos em aliança com o Senhor. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Então, em obediência à palavra do Senhor, tomemos o cálice. Querido Deus, obrigado, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo teu sangue, o teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Obrigado pela tua justificação. Ó Pai, nós não merecíamos isso, mas pelo teu poder, pela tua graça, somos salvos. Nós temos vida eterna, vida em abundância. Nós temos a tua paz, que só o Senhor pode nos dar. E, ó Pai, cientes disso, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, para também pregar a tua palavra com poder e graça àquelas pessoas que precisam de Jesus. Que o Senhor coloque em nossos lábios palavras concernentes ao teu evangelho, palavras certas que venham do teu Espírito para atingir os corações daqueles que necessitam de Jesus. E elas venham a se converter e assim, ó Pai, receberem Jesus em seus corações através do nosso testemunho. Usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amados irmãos, queridos amigos, estamos no momento de dízimos e ofertas. Você pode estar fazendo isso por meio de uma transferência bancária, de depósito, ou procurando a tesouraria da igreja. Os dados, as informações estão aí na sua tela. Anote, procure. E vamos estar agradecendo ao Senhor por este tempo. Nossa gratidão ao Senhor, ela é a cada dia, em tempos bons, em tempos difíceis, lembrando sempre da fidelidade do Senhor. E este tempo é um tempo de alegria, de podermos ofertar, de podermos manifestar a graça do Senhor, de podermos contribuir, de podermos ajudar o nosso próximo, daqueles que estão precisando de nós, de ajudar a igreja a cumprir com seus compromissos financeiros também. Então, o Senhor nos mostrará a forma como nós podemos estar ofertando. Lembre sempre que Deus é fiel. E nós queremos, neste tempo, orar, agradecendo ao Senhor por isso. Senhor Deus, muito obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada porque é o Senhor quem nos sustenta. Obrigada porque o Senhor renova as tuas misericórdias a cada manhã. Pai, nós queremos neste tempo também continuar sendo fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. O Senhor está nos mostrando os meios, que nós possamos, aqueles que têm a oportunidade de estar transferindo, de estar procurando a tesouraria, de estar ajudando de alguma forma, de estar ofertando de alguma forma o seu tempo, a sua vida. Senhor, usa-nos neste tempo, Pai. E obrigada, Deus, pela tua fidelidade. E assim também nós queremos, Deus, continuar sendo fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo, pela tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, chegou o momento da mensagem do Senhor. Então, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. E hoje nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Cristo, da volta de Jesus. Mas aqui cabe uma breve explicação, antes de iniciarmos a mensagem. Hoje nós iremos focar apenas nos sinais da volta de Jesus Cristo, que é o princípio das dores, e na volta de Jesus em si, e as consequências desta volta. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles estão divididos em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre os princípios das dores. A segunda parte fala das dores de parto, que é a ascensão do anticristo. E
a grande tribulação, né? A tribulação e a grande tribulação. E a terceira parte, que é a volta de Jesus e a exortação à vigilância. Hoje, nós não iremos focar na segunda parte, que é a tribulação e a grande tribulação e a ascensão do anticristo. Que esta é uma mensagem à parte. Assim, nós vamos focar apenas na primeira e terceira parte de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, e deixar a segunda parte para um outro momento. Assim, a sua Bíblia aberta em Mateus 24, a partir do verso 3, e diz assim a sua palavra: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, indo para Lucas capítulo 21, verso 11, que diz o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias. Aqui a palavra epidemia é inserida. Em outros textos não há. Mateus 24 não aparece a palavra epidemia e também Marcos 13 não aparece a palavra epidemia. Somente em Lucas aparece esta palavra. Epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Continuando em Mateus 24, agora verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Passando agora para o verso 29 de Mateus 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, e neste momento não fale eu, mas o teu Santo Espírito venha falar poderosamente a cada coração que está ouvindo esta mensagem, Senhor Deus. Que haja transformação de vidas, que haja salvação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje vivemos num mundo extremamente complicado, cheios de pecado que nos levam à morte. Estamos mais preocupados com os nossos empregos, com o que vamos comer, beber e vestir. Estamos mais preocupados se vamos alugar uma casa ou se vamos comprar um carro do que na nossa própria vida espiritual. As pessoas não têm pensado na sua vida espiritual. Preocupados com a situação do país, com a corrupção dos políticos, se o Brasil vai ou não se levantar economicamente depois desta crise do Covid-19, nós não sabemos. Tudo é uma incerteza. Mas eu tenho certeza, se eu perguntar hoje para você o que vocês comeram na semana passada, muitos não vão lembrar. Eu mesmo não lembro se eu comi o que eu comi na semana passada. Mas todos se lembram do que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Todo mundo sabe o que aconteceu há 19 anos atrás. O que estavam fazendo, para onde iam, porque foi uma data que marcou todas as pessoas do mundo, onde aquelas duas torres gêmeas caíram por causa de aviões que bateram contra aqueles prédios. E nesse dia, muitos acharam que o mundo estava acabando. E muitos começaram a procurar igrejas num ato de desespero, de medo.
estavam preocupados com as suas vidas, preocupados com o que iria acontecer a partir desta data. Mas depois que tudo passou, as pessoas começaram novamente a se preocupar com a sua própria vida material. Ou seja, se esqueceram daqueles fatos. Mas hoje vivemos novamente uma grande tempestade em todo o mundo. Agora estamos novamente nos lembrando da brevidade da vida, pois a morte pode chegar a qualquer um hoje, a qualquer pessoa. Mas eu pergunto aos irmãos e amigos neste culto online, onde fica o espaço para a sua vida espiritual? O que você tem feito com a sua vida espiritual? Segundo as Escrituras, esta vida passará como um vapor que surge e logo desaparece. E você morrerá de forma natural ou trágica. É claro que esperamos que todos morram de forma natural, bem velhinhos, numa cama bem confortável e de preferência dormindo, né? Indo lá como um passarinho para a casa do Senhor. Mas isso nós não podemos prever, nem eu, nem você. Tiago capítulo 4, verso 14 nos diz: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Assim é a nossa vida. Hoje nós vivemos, mas amanhã voltaremos ao pó. Mas a palavra de Jesus permanece para sempre, como diz o verso 35 do capítulo 24 de Mateus. E no texto que nós acabamos de ler, fala isso de forma muito clara. Eu pergunto a vocês hoje, o que tem se preparado para este dia, quando Jesus voltar? O que você tem preparado quando Jesus voltar? Você está preparado para a volta dele? Irmãos, eu tenho falado à Igreja Batista da Graça sobre a volta de Jesus ao longo de uma década. E já preguei várias mensagens sobre a volta de Jesus e pelo menos dedico um mês do ano para falar sobre o Apocalipse, ou sobre as coisas que vão acontecer no final dos tempos descritos na Bíblia. Anos atrás, 2 irmãos nossos tiveram sonhos sobre a volta de Jesus. Isso são alertas que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem dado ao povo de Deus, de que Ele está voltando. Porque fiquem certos, irmãos e amigos, nesta noite, que Jesus Cristo, Ele vai interromper a história do mundo, para dar lugar à história da vida celestial, à história do seu reino. E graças a Deus que isso vai acontecer. Aleluia! Espero que você também esteja ansioso para que o Senhor Jesus volte. Você está preparado para viver este dia? Nos capítulos 24 e 25 de Mateus, o Senhor Jesus nos dá 3 avisos importantes sobre a sua volta. E o primeiro deles é que a volta de Jesus está próxima. Por que nós entendemos que a volta de Jesus está próxima? Por causa dos sinais e das coisas que têm acontecido em nosso mundo. A Bíblia diz, a partir do verso 3 de Mateus 24, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicarem a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, em primeiro lugar, Jesus nos diz que muitos viriam em nome dele, se dizendo o Cristo. Irmãos, nunca na história humana alguém ousou dizer ser o Cristo. Até meados do século XIX, quando 2 ou 3 pessoas apareceram se dizendo o Cristo. Vários apareceram no século 20 e 21, além de milhares de falsos profetas espalhados pelo mundo, usados por Satanás para enganar a humanidade e levá-las ao inferno. Mas se você conhecer as Escrituras, você não será enganado, pois a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai voltar de forma gloriosa. Ele não vai vir como na primeira vez, quando ele nasceu em carne e habitou entre nós.
Agora ele vai voltar de forma gloriosa, e a palavra de Deus nos diz isso de forma clara, vinda dos céus, com milhares de anjos à sua volta. E diz a Bíblia que todo olho verá, ou seja, toda a humanidade viva na terra vai ver Jesus interrompendo a história do mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Mateus 24, 30 e 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus vai voltar de forma diferente, Jesus vai voltar de forma gloriosa. E a Bíblia continua dizendo que nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, em 2019, morreram 94 mil pessoas através das guerras pelo mundo. Existem hoje pelo menos 45 conflitos no mundo, entre guerras civis, guerras entre países e rumores de guerras. No site UOL, nós podemos ler 10 conflitos mais preocupantes em 2020, e 3 desses conflitos estão na África. Na revista Exame, nos mostra uma estatística de 20 guerras mais mortais que estão acontecendo no planeta hoje, onde milhares de pessoas estão morrendo todos os dias. Isso é uma clara evidência dos sinais da vinda de Cristo, ou seja, guerras e rumores de guerras. Mas a Bíblia continua dizendo, agora em Lucas 21, verso 11, epidemia em vários lugares. Na história do nosso mundo, muitas epidemias assolaram o planeta, como, por exemplo, a peste negra, que matou 75 milhões de pessoas, praticamente 20% da população mundial da época, ou 1/3 da Europa. No século XIX, a cólera matou centenas de milhares. Na metade do século XIX até a metade do século XX, ou seja, em 100 anos, a tuberculose matou 1 bilhão de pessoas. A varíola, no mesmo período de 100 anos, entre o século XIX e XX, matou 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola, em 1918 e 1919, matou no mundo 20 milhões de almas. Podemos falar de várias doenças do século XX que mataram milhões de pessoas, tais como o tifo, a febre amarela, o sarampo, a malária e a própria AIDS. E agora a mais recente doença do século XXI, o Covid-19, que tem assolado o mundo e deixado líderes governamentais apavorados com tudo que está acontecendo. Mas se acalmem, irmãos. O Senhor Jesus Cristo já havia previsto todas estas coisas, que tudo isso aconteceria antes da sua volta. Isso é apenas o princípio das dores. O Senhor também disse que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Existem hoje 29 países com crise alarmante de fome. Pessoas que estão literalmente morrendo de fome. Em nosso próprio país existem lugares em que a comida não está chegando. Ocorrem falecimentos. Hoje, 3,4 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Além disso, os grandes terremotos eram quase inexistentes até o século XIX, onde se registrou neste século o número de 11 grandes terremotos. Mas no século XX chegamos à marca de 93 grandes terremotos, aumentando em mais de 800% a incidência de terremotos no mundo. No século XXI, em menos de 10 anos, foram registrados 29 grandes terremotos. Nesse ritmo, vamos chegar facilmente a 300 terremotos no século XXI, triplicando a incidência de terremotos no século XX. Não é necessário, irmãos, dizer que o nosso planeta está passando por situações cada vez mais agonizantes e que o tempo está se aproximando do fim. Diante dessas situações desesperadoras em nosso planeta, a Bíblia nos diz que, em quinto lugar, o amor se esfriará de quase todos, porque a iniquidade irá se multiplicar. Esse é o momento em que estamos vivendo, onde o amor de muitos está se esfriando. Não se engane, a iniquidade tem tomado conta de nossa sociedade. Estamos vivendo a corrupção dos tempos. As pessoas nem mais se importam com as tragédias, com a fome, com a corrupção, com a violência do dia a dia, com a dor da humanidade. Se você não está vivendo a dor, isso não é importante.
acham isso até muito natural, são coisas que acontecem no mundo, não é verdade? Elas dizem, até que isso aconteça com você. Quando começa a acontecer com a própria pessoa, então as pessoas se desesperam, começam a perder toda a esperança. Mas a Bíblia continua dizendo em 6º lugar, que os crentes serão odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. Além do esfriamento do amor, os crentes serão perseguidos em todos os lugares, o tempo todo. Não se engane, irmãos. Isso tem acontecido, ainda que veladamente em nosso país. Está acontecendo nos colégios, nas faculdades, nas repartições públicas, nas empresas. Somos perseguidos e odiados pela vida que vivemos, porque nós não compactuamos com os mesmos pecados que eles praticam. Isso dentro de um país que diz que não há perseguição religiosa. É verdade que nós temos liberdade de culto, mas temos pouca liberdade de expressar a nossa fé sem sermos criticados. Somos criticados o tempo todo. Somos criticados por ter falta de amor e intolerância religiosa, simplesmente porque não aceitamos os termos do mundo e os pecados que afrontam diretamente a Deus e a sua palavra. Porque nós não abrimos mão da palavra de Deus e do que Ele diz para todos nós. Sim, agora imagine se nós somos perseguidos num país que se diz cristão, imagine nos países onde o cristianismo não é aceito e a palavra de Deus continua sendo pregada nesses lugares. O cristão que é pego exercendo a sua fé é cruelmente executado, ou simplesmente são expulsos do país, tidos como pessoa não grata, ou seja, aquela pessoa é marcada para nunca mais voltar para aquele país. Sim, podemos dizer com todas as letras que Jesus Cristo está próximo. Jesus está às portas, diante dos sinais evidentes e claros do que tem acontecido em nosso mundo. Outro aviso que o Senhor Jesus nos dá sobre a sua volta é que a volta de Jesus será de repente. E diz assim a sua palavra no verso 27 de Mateus 24. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aqui é Mateus 24, versos 42 e 43. E ele continua no verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Apocalipse 3:3 também vai dizer, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A ilustração aqui, ladrão da noite, é usada 3 vezes na Bíblia. É usada por Cristo em Mateus 24, 43, por Paulo em 1 Tessalonicenses 5:2 e por João em Apocalipse 3:3. E existem 2 perguntas que precisam ser respondidas em relação a estas passagens. E a primeira pergunta é qual é o propósito desta ilustração. 1 Tessalonicenses 5 começa com o assunto dos tempos e das estações, no verso 1. Os versos 3 e 4 falam sobre a repentina destruição que virá. Jesus, Paulo e João estão falando claramente que a segunda vinda de Cristo será tão repentina quanto a do ladrão que chega de noite. Eles não estão falando sobre nenhum outro aspecto de um ladrão. E não há nenhum fundamento para fazer outra comparação entre Cristo e um ladrão, além do que foi proposta por eles, que é a surpresa da chegada, sem aviso ou sem preparação. A ilustração do ladrão em Mateus 24 é usada exatamente com a mesma maneira. Os versos 36 e 44 falam sobre a natureza inesperada da vinda de Cristo. Ele introduz o assunto no verso 36 com palavras, porém daquele dia e hora ninguém sabe. E termina com as palavras, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Verso 44. Mas a segunda pergunta que precisamos fazer sobre esta passagem é qual é o contexto destas passagens. Qual é o contexto destas passagens? Todas as 3 falam sobre uma aparição pública de Jesus.
Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. 1 Tessalonicenses 5:3 diz: pois que quando disserem a paz, segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Por que repentina destruição? Porque Jesus vem para interromper a história do mundo. O contexto é quando houver relativa paz no mundo, onde a humanidade estiver vivendo o pecado em sua totalidade, pecado tais como luxúria, prostituição, adultério, bebedices, drogas, comilanças sem restrições, a terra estará imersa em pecado como Sodoma e Gomorra. É o homem desfrutando de tudo que a sociedade pode oferecer. Exatamente neste exato momento, quando Jesus Cristo virá interromper a história do mundo. Este é o contexto do que o Senhor Jesus está falando. Ou seja, Jesus virá de forma repentina, de repente. Finalmente, o terceiro aviso que o Senhor Jesus nos dá é que na volta de Jesus haverá um julgamento. Lá no verso 25, aliás, no capítulo 25, versos 31 e 32, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. No Antigo Testamento, as ovelhas eram vistas como símbolo de obediência silenciosa, e a sua lã branca era entendida como símbolo de justiça. Por sua vez, os bodes eram usados como símbolo e portador do pecado, como é descrito em Levítico capítulo 16, versos 20 e 22. A verdade é que todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, as ovelhas dos bodes. O mundo ou os homens, sobre as instruções de Satanás, mesmo que os homens sigam essas instruções sem saber que foi o diabo, mas isso não torna os homens menos culpados. A verdade é que os homens vão fazer a obra que ele determinou, se rebelando contra o Criador e todas as coisas. A criatura se colocando contra o Criador, seguindo as suas próprias vontades. Satanás, com astúcia e experiência de mais de 6.000 anos de história humana, tem levado a maioria da humanidade a se opor contra Deus. Mas Deus julgará cada pessoa segundo as suas obras. Todo o céu está se preparando e esperando esse movimento da volta de Jesus e do julgamento que será realizado. Hoje, no tempo presente, todos têm a oportunidade de escolher de que lado se colocarão. Aquilo que você escolher hoje vai se refletir na eternidade. Eu quero repetir isso para que você entenda e coloque em sua mente: o que você escolhe hoje se reflete na eternidade. Todos estão selando o próprio destino neste tempo presente. Deus traz à luz a sua palavra perante o mundo, mas existem aqueles que vão escolher a rebelião em lugar da obediência, e essa decisão será para sempre. O pecador voluntariamente se aparta do "assim diz o Senhor" para as enganadoras declarações de Satanás, transformando-as em declarações humanas para se conformarem com a sua própria vontade. Mas na realidade, estão se rebelando contra a palavra, o poder e a autoridade de Deus, dizendo: não queremos que este Jesus reine sobre nós. As pessoas, o mundo tem dito isso. Mas eu quero dizer a você que aquele que recebe Jesus em seu coração terá uma recompensa que será oferecida a todos aqueles que são obedientes, ligados com Deus em Jesus Cristo, como filhos e filhas, e a recompensa será a vida eterna. Entenda, aquele que tem Jesus tem vida eterna e será algo glorioso, será algo extraordinário. A nossa mente não consegue alcançar o que significa vida eterna, mas essa será a nossa recompensa. Imagine viver para sempre em felicidade, em contentamento, em louvor a Deus. Quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, todos os homens da terra, de todos os tempos, serão julgados no grande tribunal de Deus, e não haverá nada que o homem possa fazer sobre isso. Irão se abrir os livros, e todos serão julgados pelas coisas que estarão escritas nestes livros. O mundo será novamente destruído,
Só que desta vez não será com água, mas a palavra de Deus diz que será com fogo. E isso já foi previsto e anunciado a todos os homens pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Apocalipse 20, verso 11 e 15, diz o seguinte, presta atenção, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além chegaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, também vai dizer: ora, os céus que agora existem, ou seja, ele está falando da nossa terra, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o juízo, o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então preste atenção, entenda isso, vai haver um grande julgamento dos ímpios, e eles vão ser julgados segundo o que está sendo escrito no livro. Então toda coisa que você faz, todo pecado que você comete contra Deus, tudo está sendo escrito num livro e será exposto no grande julgamento de Deus. Para concluir, a humanidade deve despertar para as suas responsabilidades, olhando para Cristo, o único capaz de dar vida eterna e nos livrar deste juízo vindouro. É por isso que todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e viver para o Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga: mas eu não faço nada de mal, sou uma pessoa boa, não desejo o mal a ninguém e na realidade tento viver a minha vida em paz comigo mesmo e com as pessoas. Mas veja bem, a Bíblia não diz isso. A carta de Deus aos homens, que é a Bíblia, diz que somente através de Jesus Cristo você pode obter vida eterna e escapar do inferno que virá. A Bíblia diz que mesmo você sendo uma pessoa boa ou má, sem Jesus Cristo, você vai para o inferno. Então você pode perguntar: então, pastor, qual é a diferença entre uma pessoa boa e má? A resposta é: nenhuma. Sem Jesus Cristo, uma pessoa é má aos olhos de Deus, independentemente do que ela seja aos olhos dos homens. Não importa, todos os homens, sendo bons ou maus, aos olhos de Deus, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos maus. Porque os homens não serão julgados de acordo com as leis humanas. Entenda isso, nós não seremos julgados segundo as leis humanas, mas de acordo com as leis de Deus. Por isso, arrependa-se de seus pecados, creia que Jesus Cristo morreu numa cruz em seu lugar, creia que Ele ressuscitou ao terceiro dia para que você possa ter vida eterna. Jesus Cristo morreu para pagar a penalidade dos seus erros, dos seus pecados contra Deus, em seu lugar, em meu lugar. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele quer que você seja salvo. Basta que você coloque os seus olhos nele e creia. Se você crer, você terá vida eterna, você será salvo. Por isso que através de Jesus somos reconciliados com Deus e passamos a viver uma nova aliança com Ele. Esta nova aliança que nós experimentamos na ceia do Senhor. A nova aliança é algo extraordinário, onde vivemos em um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele fala conosco, você pode falar com Ele livremente. Esta é a nova aliança, no qual no futuro teremos vida eterna. E nós não seremos condenados. É o que diz Romanos capítulo 8, verso 1. Nós somos justificados por Deus e em nós não há mais condenação, porque temos Cristo, o Senhor. E você pode ser salvo. Talvez você pergunte: pastor, como é que eu faço isso? Através de uma oração. Você pode receber Jesus em sua vida.
Vamos orar? Eu quero que você repita essa oração comigo, você que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, repita comigo silenciosamente esta oração. E todos os crentes que estão nos assistindo agora neste culto online, abaixe a sua cabeça também. Ore, interceda por aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem, para que eles possam receber Jesus, para que o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Abaixe a sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, porque estou aqui na Tua presença. E agora, ouvindo esta mensagem, eu entendo que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo em minha vida. Eu preciso do Senhor. Por isso eu me arrependo dos meus pecados, das faltas que eu cometi contra Ti, porque eu andei longe do Senhor. Mas a partir de hoje, eu quero Te conhecer melhor. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero Te buscar em oração. Eu quero conversar com o Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Por isso eu me arrependo dos meus pecados. Eu Te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, para que eu também pudesse ter vida eterna. Eu creio, Senhor Deus. Entra no meu coração. Que a partir de hoje eu seja cheio do Teu Santo Espírito. E que Teu Espírito Santo possa guiar a minha vida segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora que você recebeu Jesus em seu coração, procure a Igreja Batista da Graça. O telefone vai estar aí na tela. Então você ligue para a Igreja Batista da Graça, diz que quer se reconciliar com o Senhor, diz que recebeu Jesus em seu coração, né? Vai estar também o meu telefone aí na tela, você pode ligar para mim, eu quero orar por você, para que o Senhor realmente possa conduzir a sua vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando esta mensagem. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por aqueles que receberam Jesus em seus corações. Obrigado, Senhor, por aqueles que também mudaram a sua vida através desta mensagem e que querem viver uma vida mais consagrada a Ti, mais santificada, porque sabem que Jesus está próximo, Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar para a sua volta. Por isso, ó Pai, nós dizemos e clamamos a Ti: Maranata, vem, Senhor Jesus, porque queremos viver no céu para a glória do Teu nome. Queremos viver, Senhor Deus, na Tua paz, queremos viver sem morte, queremos viver uma vida de alegria e de contentamento. Ó Pai querido, que a nossa vida realmente se transforme dia após dia nesse relacionamento que teremos contigo. Ó Pai, e agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com a Igreja Batista da Graça e com todo o povo de Deus de toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aquele que confessa o Senhor com sua boca será salvo. E é isso que nós vamos cantar, declarar que todo ser que respire, louve a Jesus, aquele que em breve voltará. Amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo
que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Dá-me outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Eu sei que esse culto abençoou muito, muito a sua vida. E aquilo que nos abençoa, nós queremos abençoar outras pessoas também. Então se inscreva, dá aquele like, compartilha esse vídeo e esteja conosco no nosso próximo culto online. Que Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor te use nesse tempo, que nós possamos sempre, sempre acordarmos com o coração agradecido em todo o tempo ao nosso grandioso Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo culto.